artistas da costura, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos fazer este casaco de pelúcia forrado e com as costuras embutidas, e ele também tem capuz. Bora começar a aula de hoje? Para esse casaco eu vou estar usando uma pelúcia e também a Elanca Light como forro. Vou começar pegando o tecido de pelúcia e eu vou dobrar ele ao meio. O molde para fazer esse casaco está aqui na descrição do vídeo, também vou deixar no comentário fixado. Caso você ainda não tenha o molde, você pode acessar o vídeo onde eu ensino a fazer. Então, nós vamos pegar a parte da frente do molde primeiro, que vai ser a parte que a gente vai usar aqui. Você pode cortar 2 vezes a frente no pelúcia e 2 vezes no tecido do forro, mas eu particularmente prefiro fazer as 4 partes da frente usando a pelúcia, porque aí o casaco vai ficar igual no vídeo da introdução, com a parte da frente forrada também com a pelúcia. Então, caso você vá fazer igual ao meu, você vai cortar 4 vezes a parte da frente na pelúcia. Ou, se você preferir, você pode cortar 2 vezes no forro e 2 vezes na pelúcia, fica a seu critério. Vou pegar o molde da frente, a gente vai encaixar na ponta do tecido a parte reta da frente, dessa forma que eu estou fazendo. Agora, a gente vai copiar o molde sobre o tecido, você vai copiar o seu molde, eu vou usar uma caneta piloto mesmo, porque essa é a parte interna do casaco, então não vai dar para ver a tinta da caneta. Agora é só cortar exatamente onde a gente marcou, né, onde copiamos o molde. E caso você tenha interesse em comprar uma máquina de cortar tecido como a minha, eu vou deixar o link dela na descrição e também no comentário fixado. E pronto, já temos as 4 partes da frente do nosso casaco cortadas, 2 de fora e 2 do forro. Uma dica que eu dou é você sempre chacoalhar o tecido de pelúcia antes de costurar, porque ele solta esses pelinhos e na máquina fica voando muito e acaba entrando no seu olho, no seu nariz, então tire antes de costurar. Agora nós vamos pegar uma parte de pelúcia e uma parte de forro, as duas dobradas ao meio, você vai encaixar as 2 dobras, uma por cima da outra. Vamos vir com o molde das costas e vamos encaixar a parte reta nas dobras dos tecidos que a gente acabou de dobrar. Agora é só copiar o molde e depois a gente vai vir cortando também. E dessa forma nós já temos a parte do forro das costas e a parte de fora das costas também. Uma vez cortada na pelúcia e uma vez cortada no tecido do forro. Vamos pegar novamente a pelúcia, eu vou medir para ver se cabe ali naquele pedacinho o meu braço. E sim, cabe o braço da blusa ali, então vou usar esse pedacinho. Vão ser 2 vezes no tecido de pelúcia e 2 vezes no tecido do forro. Então, você vai medindo para ver se o molde vai caber. E aí, você vai dobrar 2 vezes o tecido de pelúcia, tem que estar dobrado ao meio, tá bom? Então, você dobra 2 vezes o de pelúcia e quando você conseguir encaixar certinho, você vai dobrar também 2 vezes o tecido do forro. Vou encaixar o tecido do forro por cima do tecido de pelúcia e vou unir as dobras. Então, são 2 vezes no tecido do forro e 2 vezes no tecido de pelúcia. Vamos colocar o nosso molde em cima da dobra, essa parte por cima da dobra. Vamos encaixar bem certinho. Agora, você vai copiar o molde e depois você vai cortar. Lembrando que está dobrado ao meio, tá? Tanto o forro como também o tecido de pelúcia. O capuz você também pode cortar 2 vezes na pelúcia e 2 vezes no forro, mas eu vou cortar as 4 na pelúcia, porque a parte do capuz também fica visível e eu prefiro que todas as partes que fiquem visíveis sejam feitas no tecido de pelúcia, mas aí você pode escolher. Então, você vai precisar de 4 partes do capuz, 2 forros e 2 partes de fora, que podem ser 2 pelúcias e a parte do forro, ou você pode fazer também
como eu fiz aqui, 4 partes de pelúcia, tanto para o forro quanto para a parte de fora, todos de pelúcia. Agora que nós já cortamos o capuz, já temos todas as partes do nosso casaco cortadas. Não esquece de dar uma chacoalhada aí nesse tecido. Para facilitar na hora da costura, eu já vou dividir o que é parte do forro e o que é parte de fora. Então, peguei uma parte das costas, que é um forro, vou pegar uma parte das costas, que é pelúcia, e vou separar. Ali são as mangas do forro, né? As 2 mangas do forro, então também vou pegar as 2 mangas da pelúcia e colocar junto com a parte de fora. Agora, eu vou pegar 2 capuz e colocar junto com a parte de dentro e 2 com a parte de fora. 2 partes da frente com a parte de dentro e 2 partes da frente com a parte de fora. Então, eu vou separar só para ficar mais fácil na montagem, que você já tem tudo separadinho. Vou reservar as partes de dentro e vou começar a montagem pela parte de fora. Então, primeiro a gente vai pegar as costas do casaco e as frentes. Você vai sobrepor direito do tecido com direito do tecido a parte da frente por cima da parte das costas. Então, é só unir lá em cima, na parte do ombro. Você vai sobrepor. Eu vou alfinetar aqui para ficar mais fácil. Então, você vai sobrepor o tecido da parte da frente por cima da parte das costas. Essa parte aqui para fora, a parte reta para dentro. E você vai fazer isso com as 2 partes da frente, unindo na parte das costas. E agora é só passar uma costura nessas 2 partes que a gente acabou de alfinetar. Bora para a máquina. Então, agora é só passar a costura onde eu indiquei. Como a costura vai ficar embutida, eu não vou nem dar acabamento, eu vou passar somente na máquina reta mesmo. Esse tecido não desfia, então não tem problema, não vai desfazer a peça. Já passei a costura onde eu havia indicado e agora nós vamos colocar as mangas. Então, a gente vai abrir a parte que a gente acabou de costurar, que é essa parte aqui, e a gente vai sobrepor a manga. Nós vamos primeiro encontrar o meio da manga e encaixar o meio da manga na parte em que a gente costurou. Você vai encaixar bem na costura o meio da manga. Vai alfinetando para ficar mais fácil, depois você vai alfinetando as 2 laterais, né? A lateral da frente da manga e a lateral do lado da manga. Então, agora eu estou indo para frente, depois eu vou vir fazendo o mesmo processo, pregando a manga para a parte de trás. E você vai fazer isso nas 2 mangas. Você vai passar uma costura onde eu estou indicando para prender a manga, né, no seu casaco. E a gente vai fazer o mesmo processo desse lado aqui também, porque são 2 mangas e nós vamos já prender as 2 no casaco. Agora é só costurar. E o nosso casaco já tá com cara de casaco. Agora, a gente vai fechar as mangas e as laterais. Então, a gente vai unir as costuras da axila. Depois, nós vamos ir unindo a manga. É só ir seguindo a manga até a parte do pulso. Depois, você vai descer da parte do busto. Vai alfinando, passa pela cintura, pela lateral do casaco, até a barra do casaco. Você vai começar a costurar pela barra da manga, vai vir até a axila, você vai descer depois da axila até a barra do casaco. Eu estou fazendo tudo na máquina doméstica, então mesmo sendo um casaco grosso, a minha máquina costura super bem. Caso você tenha interesse de adquirir uma como a minha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já costurei os 2 lados do casaco, fechando manga e laterais. E nós vamos agora fechar o capuz. Então, você vai pegar as suas 2 partes do capuz, sobrepor uma na outra, encaixando bem direitinho as 2 partes do seu capuz. E a gente vai passar uma costura.
vindo daqui até embaixo. Então, é só ir alfinetando, vamos para a máquina e vamos prender o nosso capuz, né? Vamos fechar, na verdade, o nosso capuz. Prontinho, nosso capuz já está fechado e agora nós vamos encaixar ele na blusa. Então, nós vamos pegar as duas partes da frente da blusa, unir bem certinho uma na outra e vamos achar o meio das costas dessa forma que eu estou mostrando. Você vai fazer um pique aqui para você não perder onde é o meio das costas. Eu vou fazer aqui com a tesoura, você também pode fazer um risquinho de caneta. E agora, a gente vai unir o meio do capuz nessa parte que a gente fez o pique. Lembrando que essa parte arredondada é a parte que a gente vai prender na blusa. Então, primeiro, você vai unir o meio, o pique que a gente fez com a costura que a gente fez para fechar o capuz. E depois, você vai ir prendendo o capuz na gola da blusa, indo para o lado da frente. Então, você vai fazer primeiro de um lado, depois do outro. A gente sempre une o meio do capuz primeiro, né, onde fica as costas, para ele não ficar torto. Então, você começa pelo meio, depois você vai para os dois lados. Agora, é só passar uma costura para prender o nosso capuz na gola da blusa. Nossa parte de fora do casaco já está pronta. Vou desvirar as mangas. E agora eu vou reservar essa parte do casaco, né, pra gente fazer o nosso forro. Então, essa parte já tá pronta e a gente vai costurar agora o forro. O processo é igual, só que com a parte do forro. Então, vamos começar. Primeiro, você vai pegar as costas do forro e vai unir as frentes do seu casaco da mesma forma que a gente havia feito. Você vai pôr direito do tecido com direito do tecido e vai costurar lá em cima no ombro. No meu caso, são duas partes da frente de pelúcia e o forro, mas aí você também pode ter feito duas partes de forro para frente e o forro das costas. De qualquer forma, você vai unir direito do tecido com direito do tecido e prender lá em cima na parte do ombro. Já costurei prendendo a minha parte do forro nas partes da frente. E agora, vamos prender as mangas. Então, você também vai abrir da mesma forma que fizemos, achar o meio, encaixar direito com direito. E você vai encaixar primeiro o meio da manga na parte da costura do ombro. E depois, você vai encaixando as duas laterais, porque aí é a manga que vai para a parte da frente e para a parte de trás. Eu não vou mostrar os processos de costura do forro, porque é exatamente igual ao da frente. Eu vou vir só com as instruções e mostrando como prender com o alfinete, mas a parte da máquina mesmo eu não vou gravar. Agora é só passar a costura aqui e você vai fazer o mesmo processo do outro lado com a outra manga também. Eu já costurei as mangas do meu casaco, aliás, do forro do casaco, e agora a gente vai fechar manga e lateral. Então, da mesma forma, você vai unir costura da axila com costura da axila, pôr um alfinete para prender e depois você vai vir prendendo a parte da manga. Para ficar bem certinha, você vai arrumando a manga e prendendo com o alfinete, com bastante cuidado para ficar bem bonito, para não ficar torto. Então, é só ir prendendo com o alfinete até a barra da manga. Depois, você volta para a axila e começa a prender a parte do busto, cintura, até a barra do seu casaco. Como eu falei, o processo é exatamente igual à parte de fora. Agora, a gente vai começar a costurar pela manga. Vir até a axila, depois descer busto, cintura, até o final da barra do casaco. Dos dois lados, o mesmo processo. Mangas e laterais do forro já estão costuradas, como eu indiquei. E agora, a gente só falta mesmo colocar o capuz nessa parte. Então, já costurei até a barra, prendi as mangas, está tudo certinho. E agora, nós vamos costurar o capuz.
E o capuz do forro da minha blusa é o mesmo tecido de fora, então eu vou costurar igual. E agora a gente precisa prender ele no forro da blusa. Então a gente vai pegar o forro da blusa, fazer o mesmo processo, unir as duas frentes, achar ali o meio das costas e fazer um pique. Agora eu vou abrir o forro da blusa para eu encaixar o capuz lá em cima na gola. E já vou aproveitar para pôr a etiqueta de uma forma que ela também fique embutida. Então, nós vamos pegar o nosso capuz, né? No caso, o forro do capuz. Essa parte arredondada, como eu já falei, é a parte que você prende na blusa. Você vai unir a costura do meio do capuz com o pique que a gente fez e colocar o alfinete para prender. E você vai fazendo o mesmo até chegar na frente do forro da blusa, nas duas laterais. Aqui no meio, na hora da costura, a gente vai encaixar entre os tecidos a etiqueta. Então, você vai colocar no meio dos tecidos a etiqueta e você vai passar a costura por cima dessa forma que eu estou mostrando. Desse jeito, a sua etiqueta vai ficar embutida e já já eu te mostro como é que fica o resultado. Então, vamos aqui alfinetar o outro lado do capuz e agora é só passar a costura lá em cima para prender essa parte do capuz no forro da blusa. E se você tiver etiqueta, não esquece de colocar ela ali. Já prendi o nosso capuz no forro e olha o resultado da etiqueta da forma que eu falei para costurar. Ela fica embutida dentro da costura, fica muito bonito, um acabamento bem profissional. E agora já está terminada a parte de fora e a parte do forro. Só precisamos grudar um no outro, né? Então, você vai unir direito com direito o forro do nosso casaco com a parte de fora do casaco. Então, você vai pegar a parte do forro, deixar virada para cima, vai pegar a parte de fora e colocar por cima da parte do forro. Então, a gente vai começar unindo pelo capuz. A costura do capuz lá de cima, para o nosso casaco não ficar torto. Então, você começa unindo a costura de cima do capuz com a costura de cima do capuz. Lembrando, direito do tecido com direito do tecido, independente se é forro ou se você fez igual o meu, que é tudo pelúcia, essa parte você vai unir direito com direito, começando lá pelo topo da cabeça no capuz. Depois que você pregar o capuz, você vai prender a lateral do capuz, que seria ali a parte da frente da blusa. Você vai prender as duas laterais, sempre unindo costura com costura para ele ficar com um acabamento bem bonito. Então, você vai alfinetando para ficar fácil na hora de costurar e ele ficar bem alinhado. Depois que você prender essa parte do capuz ali da frente, você vai prender as frentes da blusa. Então, você vai unir a parte da frente e a parte da frente do forro e também vai prender. Lembrando que a gente vai costurar pelo lado avesso e depois a gente vai desvirar a peça e as costuras vão ficar todas embutidas. Depois que você unir as frentes, a gente vai unir a barra do casaco. Ainda pela parte da frente, você vai colocar o alfinete. Depois, a gente vai unir a costura que tem na lateral da barra do casaco. Então, até agora, começamos pelo capuz no topo, descemos aqui na frente da blusa e fomos ali até a parte da barra. Agora, nós vamos unir essas duas costuras que tem lá embaixo no casaco, lá na barra, que é a parte da frente e a parte das costas. Então, nós vamos unir as duas e vamos ir até a metade das costas. Você vai pegar a metade da metade das costas e você vai alfinetar, que a gente vai deixar um espaço ali embaixo para desvirar o casaco. Então, você não pode fechar inteiro, você vai deixar uma parte ali embaixo aberta. Então, você vem não até o meio do casaco, mas a metade da metade. E agora, nós vamos fazer o mesmo processo pelo outro lado. Então, você vai começar de novo achando
o meio do capuz lá no topo, vai prender a lateral do capuz, que é a parte da frente da blusa, vai descer prendendo as frentes, né, a frente do forro com a frente da parte de fora, vai até a barra, vai unir a lateral lá embaixo da blusa e vai na metade da metade, deixando um espaço aqui no meio que a gente não vai costurar. Esse espaço de uns 20 centímetros, mais ou menos, para você conseguir desvirar a peça depois de costurada. Vamos começar a costurar por baixo, depois você vai subir, vai passar aqui pela frente do casaco, vai dar a volta no capuz. Então, você vai dar a volta mesmo no capuz, costurando, prendendo um no outro. Depois, a gente vai descer, fazendo o mesmo processo. A frente da blusa até a barra da blusa, ir até o final. Só que a gente não vai fechar lá embaixo aquele espaço de 20 centímetros para conseguirmos depois desvirar a peça. Já fechei na máquina e deixei o espaço para desvirar. Agora é só você colocar a mão por dentro e ir puxando a sua blusa para fora pelo buraco que a gente deixou exatamente para desvirar. Porque aí toda essa costura que a gente fez até agora vai ficar totalmente embutida. Agora nós vamos passar a parte do forro da manga por dentro da manga. Então, você vai pegar a manga da parte de fora, colocar a mão por dentro, encontrar a manga do forro, passar a mão por dentro dela também, segurar aqui na barra e puxar ela por dentro da parte da manga de fora. Ela já vai sair ali dessa forma. E agora a gente precisa unir essas duas partes, o forro da manga com a manga. Então, você vai virar para dentro o forro desse jeito e depois você vai fazer o mesmo com a parte de fora da manga. Você vai virar ele para dentro, a mesma quantidade que você virar do forro, você vai virar da blusa. Depois que você virar, você vai encaixar um no outro. Então, você vai pegar aqui a costura da manga, essa costura do meio da manga, e vai unir com a costura do forro, desse jeito que eu estou mostrando. Você vai alfinetar um no outro e vai fazer o mesmo processo por toda a volta da sua manga. Então, você vai deixar virado para dentro os dois lados, vai alfinetando e vai virando a manga até chegar ali no primeiro alfinete. Depois que você tiver feito isso por toda a manga, você vai costurar essa parte que a gente alfinetou. Então, você vai costurar essa volta que a gente deu, pregando o forro na manga. Eu vou remover essa parte da minha máquina, porque eu vou encaixar a manga naquela parte ali. Eu vou encaixar a manga bem certinha por dentro daquela parte da máquina, dessa forma que eu estou fazendo no vídeo. É como se eu fosse vestir mesmo a manga da blusa ali na máquina. E aí, dessa forma, vai ser bem mais fácil de costurar a circunferência da manga. E também já aproveita para fechar a parte de baixo do seu casaco, que a gente deixou aberto, para conseguir desvirar. Agora, você já pode fechar, é só passar uma costura reta unindo o forro com a parte de fora do casaco. Quando você terminar de costurar a barra do casaco que ficou aberta e também as mangas, o seu casaco vai estar pronto, artista. E a manga fica assim, a parte do forro e a parte de fora, né, a parte da pelúcia. E agora vamos ver o resultado desse casaco, que ficou simplesmente incrível. Artista, não esquece de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. O comentário também é muito importante para mim. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que for postado. Eu vou ficando por aqui, o vídeo foi esse e eu te espero no próximo vídeo do meu canal.